Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina. A minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 12, 79, janeiro, 27 de janeiro de 1919. As 3 feridas mortais no coração de Jesus. Encontrando-me em meu habitual estado, eu sempre amava Jesus, ao vir me fazia ver seu adorável coração, todo cheio de feridas, das que brotavam rios de sangue. E todo sofredor me disse: minha filha, entre tantas feridas que contém o meu coração, há 3 feridas que me dão penas mortais, e tal acerbidade de dor que superam todas as demais feridas juntas. E estas são as penas de minhas almas amantes. Quando vejo uma alma toda minha sofrer por minha causa, torturada, humilhada, disposta a sofrer até a morte mais dolorosa por mim, eu sinto suas penas como se fossem minhas. E talvez mais. O amor sabe abrir feridas mais profundas, de não deixar sentir as outras penas. Nessa primeira ferida, entra em primeiro lugar minha querida mamãe. Como seu coração, trespassado por causa das minhas dores, se derramava no meu, e eu sentia ao vivo todas as suas feridas, e ao vê-la agonizante e não morrer por causa da minha morte, eu sentia no meu coração o rasgo, a crueza do seu martírio, e sentia as penas de minha morte, que sentia o coração de minha amada mamãe. E por isso meu coração morria junto, assim que todas as minhas penas, unidas com as penas de minha mãe, ultrapassavam tudo. Por isso era justo que minha celestial mãe tivesse primeiro lugar em meu coração, tanto na dor como no amor. Porque cada pena sofrida por meu amor abria mares de graças e de amor que se dedicavam em seu coração. No coração, seu coração trespassado. Nesta ferida entram todas as almas que sofrem por minha causa e só por meu amor. Nestas entras tu, e ainda que todas me ofendessem e não me amassem, eu encontro em ti o amor que pode suprir-me por todas. E por isso, quando as criaturas me lançam, obrigam-me a fugir delas, eu rápido venho a refugiar-me em ti, como o meu esconderijo, e encontrando o meu amor, não a delas, e que sofre só por mim, digo: não me arrependo de ter criado céu e terra, e de ter sofrido tanto. Uma alma que me ama e que sofre por mim é todo o meu contentamento, minha felicidade, minha compensação de tudo que eu fiz. E pondo de lado todo o resto, me deleito e me entretenho com ela. No entanto, esta ferida de amor no meu coração, enquanto é a mais dolorosa e ultrapassa tudo, contém 2 efeitos ao mesmo tempo. Dá-me intensa dor e suma alegria, amargura indescritível e doçura indescritível. Morte dolorosa
e vida gloriosa. São os excessos do meu amor que são inconcebíveis à mente criada. E com efeito, quantas alegrias não encontrava o meu coração nas dores da minha mãe trespassada? A segunda ferida mortal do meu coração é a ingratidão. A criatura, com a ingratidão, fecha meu coração. Antes, ela mesma dá 2 voltas à chave. E meu coração incha porque quer derramar graças. Amor e não pode. Isso aqui é triste, hein? Porque a criatura os encerrou e pôs um selo com sua ingratidão. E eu dou em delírio, desvario sem esperança de que esta ferida me seja curada. Porque a ingratidão me vai fazendo sempre mais profunda, dando-me pena mortal. A terceira é a obstinação. Que ferida mortal ao meu coração. A obstinação é a destruição de todos os bens que fiz para a criatura. É a assinatura da declaração que a criatura faz de não me conhecer, de não me pertencer mais. E a chave do inferno, é a chave do inferno, ao qual a criatura vai precipitar-se. E por isso meu coração sente o rasgo, me faz em pedaços. E me sinto levar esses pedaços. Que ferida mortal é a obstinação. Minha filha, entra em meu coração e toma parte nestas minhas feridas. Compadece meu despedaçado coração. Soframos juntos e rezamos. Eu entrei em seu coração, como era doloroso, mas belo sofrer e rogar com Jesus. 1280, janeiro, 29 de janeiro de 1919, Deus cumprirá a terceira renovação da humanidade, manifestando o que fazia sua divindade na sua humanidade. Então esse trecho é o trecho chave, né, da divina vontade, que explica sobre o terceiro Fiat. Estava fazendo a adoração às chagas de Jesus bendito. E por último, recitei o credo com a intenção de entrar na imensidão do querer divino, onde estão todos os atos das criaturas, do passado, presente e futuro. E os mesmos que a criatura deveria fazer e que por descuido ou maldade não fez. E eu dizia, meu Jesus, meu amor, entro no teu querer. E é minha intenção, com este credo, refazer e reparar todos os atos de fé que as criaturas não fizeram. Todas as incredulidades, a adoração devida a Deus como Criador. Enquanto estas e outras coisas eu dizia, sentia perder-me a inteligência no querer divino. E uma luz que investe minha compreensão, dentro da qual descobrira ao meu doce Jesus, e esta luz que dizia, mas quem pode dizer tudo? Direi isto de forma confusa, e além disso sinto tal repugnância, que se a obediência não fosse tão severa, mais indulgente, não me obrigaria a certos sacrifícios. Mas tu, minha vida, dá-me a força, e não abandones a si mesma esta pobre ignorante. Parecia então que me dizia, minha querida filha, quero que saibas a ordem da minha providência. Em cada período de 2000 anos, renovei o mundo. Nos primeiros, renovei-o com o dilúvio. Nos segundos 2000 anos, renovei-o com a minha vinda à terra, na qual manifestei a minha humanidade, da qual, como de tantas fissuras, se transluzia a minha divindade. E os bons e os mesmos santos destes terceiros 2000 anos viveram dos frutos da minha humanidade. E como a gotas gozaram de minha divindade. Agora estamos perto do final dos terceiros 2000 anos. E haverá uma terceira renovação. Eis porque da confusão geral.
né, que acontece hoje em dia, a confusão geral. Não é outra coisa que a preparação para a terceira renovação. E se na segunda renovação manifestei o que fazia e sofria a minha humanidade, pouquíssimo que operava a divindade, agora, nessa terceira renovação, depois que a terra for purgada e em grande parte destruída a presente geração, serei ainda mais magnânimo com as criaturas e levarei a cabo a terceira renovação, com manifestar o que fazia minha divindade em minha humanidade, como operava o meu querer divino com o meu querer humano, como tudo ficava concatenado em mim, como fazia e refazia tudo, e até um pensamento de cada criatura era refeito por mim e selado com o meu querer divino. Meu amor quer desafogar-se e quer fazer conhecido os excessos que operava a minha divindade em minha humanidade em favor das criaturas, que superam com os muitos excessos que externamente operavam minha humanidade. Eis porque muitas vezes te falo do viver em meu querer, e que até agora não manifestei a ninguém. No máximo, conheceram a sombra da minha vontade, a graça, a doçura de que contém fazê-la. Mas penetrar nela, abraçar a imensidão, multiplicar-se comigo e penetrar em qualquer lugar, mesmo estando na terra, no céu e nos corações, abandonar os modos humanos e obrar com modos divinos, isso não é conhecido ainda, tanto que a não poucos parecerá estranho, e quem não tem abertamente a luz da verdade não compreenderá nada. Mas eu, pouco a pouco, abrirei caminho, manifestando ora uma verdade, ora outra deste viver em meu querer, de tal maneira que acharão por compreendê-lo, que acabarão por compreender. Agora, o primeiro elo que uniu o verdadeiro viver em meu querer foi minha humanidade. Minha humanidade fundida com a minha divindade nadava no querer eterno e ia encontrando todos os atos das criaturas para fazê-los seus, e dar ao Pai, por parte das criaturas, uma glória divina, e dar a todos os atos das criaturas o valor, o amor e o beijo do querer eterno. Neste ambiente do querer eterno, eu via todos os atos das criaturas possíveis de fazer-se e não feitos, os mesmos atos bons mal feitos, e eu fazia os não feitos, e refazia os mal feitos. Agora estes atos não feitos e feitos só por mim estão suspensos, paralisados em meu querer, pausados, né? E espero que as criaturas que venham a viver em meu querer e repitam em minha vontade o que eu fiz. Por isso te escolhi a ti como segundo elo de conjunção com minha humanidade, fazendo-se um só com o meu, vivendo em meu querer, repetindo os meus mesmos atos. De outra maneira, por esta parte, meu amor ficaria sem desabafo, sem glória por parte das criaturas, por tudo que a minha divindade operava em minha humanidade, e sem a perfeita finalidade da criação, a qual deve fechar-se e aperfeiçoar-se em meu querer. Seria como se tivesse derramado todo o meu sangue, sofrido tanto, e ninguém soubesse. Quem me teria amado? Que coração teria ficado emocionado? Nenhum. E, portanto, em ninguém teria tido os frutos e a glória da redenção. E eu, interrompendo as palavras de Jesus, disse: meu amor, se tanto bem há neste viver no querer divino, por que não manifestastes antes? E ele: minha filha, primeiro devia fazer conhecer o que fez e sofreu a minha humanidade por fora, para poder dispor as almas a conhecer o que fez minha divindade por dentro. A criatura é incapaz de compreender tudo junto, o meu agir. Por isso vou me manifestando pouco a pouco. Depois, ao teu elo de conjunção comigo, serão unidos os demais elos das criaturas. E terei uma multidão de almas que, vivendo em meu querer, vão fazer todos os atos das criaturas, e terei a glória de tantos atos suspensos feitos só por mim, feitos também pelas criaturas, e estas de todos os tipos, virgens, sacerdotes, leigos, segundo o seu ofício, não operarão mais humanamente, mas penetrando no meu querer, os seus atos multiplicar-se-ão por todos, de modo todo divino, e terei a glória divina por parte das criaturas, de tantos sacramentos recebidos e administrados em modo humano, outros profanados, outros enlameados pelo interesse, e de tantas obras boas, nas quais fico mais desonrado do que honrado. Suspiro tanto este tempo,
você reze e deseja-o junto comigo, e não separe o seu elo de união com o meu, começando você a primeira. Então, o primeiro trecho é sobre as 3 feridas fortes de Jesus aí, né? Que uma é das almas que amam a Jesus e sofrem por seu amor. Então, isso é muito doloroso para Jesus ver essas almas dando a vida por ele e sofrendo, né? Muito, muito, muito de dor, né? E ele se une a essas almas para sofrer junto. Então, é uma das feridas mais acerbas de Jesus, que é a mais acerba, né? A outra é muito triste, né? A outra é a ingratidão da pessoa. A pessoa que tem ingratidão, ela fecha. Ela se fecha, né? E ela trava, né? Que Jesus não possa mais, né, dar bênçãos para ela, porque tudo ela é ingrata, né? Tudo ela não recebe. Se ela recebe, ela não sabe agradecer. Então, é uma ferida muito absurda mesmo. E a outra, pior ainda, é aquela alma que realmente já fechou de vez, né? Obstinação. Que já marcou definitivamente que não quer saber de Deus, que não quer se entregar a Deus, não quer nada com Deus, né? Então é muito triste. Aí você vai pro inferno mesmo. E esse outro trecho é muito grande, né? Maravilhoso, sobre a terceira renovação. O principal desse trecho é ele explicando como é viver na divina vontade, que é fazer os atos repetidos da vida dele, né? Continuar esse trabalho e conhecer. Se a gente vive na divina vontade, a gente vive o que a divindade atua na humanidade. Então a gente acaba conhecendo o que Jesus vivia no interior dele, que é todos esses desabafos que a gente faz, né? De orações que a gente faz sobre os casais que eu fiz esses dias, né? São coisas internas que Deus comunica com a gente. Dores dos pecadores, ingratidão, pessoas que não querem conhecer a divina vontade e muitas outras coisas, né? Então a gente vai vivendo os sentimentos e os pensamentos de Jesus no nosso coração e somos essas almas, né? Essa multidão de almas que vamos viver nessa realidade. E os outros não conheceram, né? Não souberam. Esse trecho fala que os outros santos não souberam, que a primeira é a Luísa, e que ele renovou o mundo na primeira vez com o dilúvio, depois ele renovou com a vinda da terra e agora ele vai renovar, né, com essa purgação que vai ter para poder trazer o terceiro Fiat, e por isso a confusão geral. Explica também nesse trecho o motivo da confusão geral que está acontecendo aqui. Então é muito triste, né? E essa confusão geral, muito difícil. Mas a gente vive na divina vontade no meio dessa confusão geral, com esses desabafos todos que precisa sentir para repetir os atos de Jesus, né? E viver essa vida interior dele. E sermos essas multidões de alma que vamos fazer os atos suspensos, né? Que estão paralisados, vamos dar curso a esses atos. Amém? Jesus, eu confio em vós.